Sigilo profissional. Superior Tribunal de Justiça tranca ação penal de mulher acusada de aborto pelo próprio médico. Isso mesmo. Os ministros concluíram que o médico se mostra como um confidente necessário, estando, portanto, proibido de revelar segredo de que tem conhecimento em razão da profissão, conforme dispõe o artigo 207 do Código de Processo Penal. Esse é o tema do Minuto Penal de hoje. Não saia daí. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça trancou ação penal que apurava o crime de aborto. Isso mesmo, crime de aborto provocado pela própria gestante. O colegiado, por unanimidade, concluiu pela nulidade das provas, uma vez que elas foram fornecidas pelo próprio médico que atendeu a acusada, que está, contudo, proibido de revelar segredo que tem conhecimento em razão de sua profissão. De acordo com os autos, a paciente teria aproximadamente 16 semanas de gravidez quando passou mal e procurou o hospital. Durante o atendimento, o médico suspeitou que o quadro fosse provocado pela ingestão de algum remédio abortivo e por isso decidiu acionar a polícia militar. Após a instauração do inquérito policial, o médico ainda teria encaminhado à autoridade policial o prontuário da paciente para comprovar as suas afirmações, além de ter sido arrolado como testemunha. E justamente com base nessas informações, o Ministério Público então propôs a ação penal e após a primeira fase do procedimento do rito do júri, a mulher foi pronunciada pelo crime de aborto previsto no artigo 124 do Código Penal. Ao votar, o ministro Sebastião Reis Júnior, relator do caso, destacou que, segundo o artigo 207 do Código de Processo Penal, são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo ser desobrigadas pela parte interessada e assim quiserem dar o seu testemunho. Ou seja, o médico só poderia revelar o segredo que obteve justamente em razão da sua profissão se a parte interessada, nesse caso a parturiente, o desobrigasse do sigilo, o que não ocorreu. O ministro destacou ainda que o médico que atendeu a paciente se encaixa na proibição do artigo 207 do Código de Processo Penal, uma vez que se mostra como confidente necessário, estando, portanto, proibido de revelar segredo de que tem conhecimento em razão da profissão, bem como de depor sobre o fato como testemunha. Assim, no entendimento do ministro e da colém da sexta turma, a instauração do inquérito decorreu de provocação por parte do próprio médico, que além de ter sido indevidamente arrolado como testemunha, encaminhou o prontuário médico da paciente para comprovação das afirmações. Disse o ministro, encontra-se contaminada a ação penal pelos elementos de informação coletados de forma ilícita, sendo, portanto, nulos. Nesse sentido, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal. No mais, determinou ainda que os autos sejam encaminhados ao Conselho Regional de Medicina, bem como ao Ministério Público Local, para que sejam tomadas as medidas cabíveis quanto à conduta do médico que atendeu a paciente e serviu inapropriadamente de testemunha. A decisão foi prolatada nos autos do habeas corpus 783-927 de Minas Gerais. E ao final do julgamento, os ministros, com muita razão, criticaram a condução do judiciário sobre o caso. Disse o ministro Rogério Schietti: só pondero que aqui todos erraram. Apontando o ministro Rogério Schietti Cruz que, além do médico, erraram o Ministério Público,
e juiz que permitiram o depoimento do profissional proibido de depor. Já o ministro Sebastião Reis Júnior endossou a fala e destacou que o próprio judiciário reclama da quantidade de processo. No entanto, esse mesmo judiciário que reclama da quantidade de processos se alimenta desses reiterados erros. Bem por isso que sempre falamos aqui que a quantidade de recursos nos tribunais superiores é gigantesca, né? Pois sobem inúmeros recursos contra decisões que afrontam garantias constitucionais, afrontam leis federais, desrespeitam entendimentos sumulados dos tribunais superiores. Enquanto os tribunais dos estados continuarem desrespeitando matéria sumulada e garantias constitucionais, o número de recursos não parará de crescer. E essa tem sido a tônica dos tribunais estaduais, infelizmente. Esse foi mais um Minuto Penal, espero que tenham gostado. Até breve.